Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para dar continuidade à nossa escola dominical, a lição de número 5, onde estamos tratando libertos do pecado para uma vida em Cristo Jesus. O segundo ponto trazido na nossa escola, na lição de hoje, é vivificado pela graça, ou seja, falamos anteriormente sobre a situação de miséria, a situação de pecado, a situação de morte espiritual. E a graça entrou para mudar. No versículo 4, que faz parte do nosso texto, nós encontramos assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E nós falamos ali a misericórdia, que é diferente da dó. Dó não muda a circunstância, a misericórdia muda a circunstância. Então o nosso Deus, ele agiu com misericórdia, porque nós estávamos mortos. E quando ainda estávamos mortos, o Senhor então, ele nos alcança, não éramos merecedores, não éramos. Aí entra a graça de Deus, porque a graça é um favor imerecido. Ou seja, a pessoa não merece algo e recebe aquele algo que ela não fez, não trabalhou, não fez atitude nenhuma que pudesse de alguma forma merecer. Então, isso chama-se graça. E foi com esta graça que fomos alcançados pelo Senhor nosso Deus. Ele agiu com a graça. Aí vem a questão que já foi discutida também em sessões anteriores, em revistas, em lições anteriores. A graça, ela não é irresistível. A graça, ela é irresistível. Então, o homem, ele aceita a salvação, o projeto de Deus, ele aceita pelo seu livre arbítrio. Porque Deus, ele não criou o homem escravo. Deus não criou o homem para ser um escravo, mas Deus, ele deu ao homem a capacidade de escolha, a capacidade de decisão, a capacidade de decidir em querer ou não querer, isto ou aquilo, fazer ou deixar de fazer esta ou aquela outra coisa. Então o homem tem esta liberdade de escolha, isto chama-se livre-arbítrio. Aí quando nós falamos em livre-arbítrio, aí nós vamos ver isso mais adiante, nas lições futuras, a respeito do casamento, por exemplo. Não existe aquela profecia para o casamento. Olha, você vai casar com A, ou com B, ou com C. Não. O que há é o homem, é o moço, a moça, orar a Deus e buscar de Deus a direção, se Deus aprova ou não aprova aquele relacionamento. Mas eles, de qualquer forma, Deus pode aprovar o relacionamento, como pode dizer ao moço ou à moça: não, eu não aprovo esse relacionamento. E ainda assim, a pessoa insiste no relacionamento e depois vem as consequências desastrosas no futuro. E isso é por conta do livre-arbítrio. Então a pessoa escolheu segundo os seus olhos, igual Sansão. Quando ele escolhe aquela moça de Tiná, aí o seu pai fala para ele: olha, mas existe tantas moças aqui em Israel. Aí ele diz: não, aquela agrada os meus olhos. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas decisões, com aquilo que agrada aos nossos olhos. Aí nós caímos naquele mesmo problema que fora falado na parte anterior, a questão da carne, né? Então isso é um perigo muito grande. Mas nós temos que buscar, sim, não uma aprovação particularmente de A ou de B, mas devemos buscar a direção de Deus na nossa vida. Isso chama-se livre-arbítrio. Então nós podemos sim, o homem pode sim resistir o chamado de Deus. E Deus chama e chama. E Deus dá oportunidades e dá oportunidades. Agora a pessoa, ela aceita ou deixa simplesmente de aceitar o que Deus faz. Então, temos aqui que nós somos vivificados. O que é vivificados? É reviver, nascer de novo,
Foi o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então, o nascer de novo, porque estávamos mortos. E há uma máxima que sempre utilizei, principalmente nos evangelismos, pregando em ar livre, que o homem, aquele que nasce uma vez, ele fatalmente morrerá 2 vezes. Mas o que nasce 2 vezes, ele poderá morrer, se morrer apenas uma vez. Isto é, o homem morto em pecado, morto espiritualmente, então ele nasce de novo, é um novo nascimento através da graça, através do evangelho, que faz naquela pessoa uma mudança, uma transformação em uma nova criatura. Então ele nasceu de novo. Daí a expressão do batismo. Por isso que há então o batismo. O batismo é um testemunho público, não é para a salvação. O batismo não é para a salvação. O batismo é para quem é salvo. Tanto é que o Senhor deixou no Novo Testamento apenas 2 sacramentos. O primeiro deles é o batismo em águas, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o segundo sacramento é a própria ministração, a celebração da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Então nós temos na Nova Aliança apenas esses 2 sacramentos. Agora, o batismo em águas é um testemunho ao mundo. A pessoa testifica a si mesma que ela mudou, ela está tornando público o que já ocorreu no seu interior. Então o batismo não é para salvar, é para quem já é salvo. Então ele participa do batismo, dando testemunho, mostrando que ele mudou, que ele é uma nova criatura, testifica ao mundo e testifica ao mundo espiritual. Então o inimigo das nossas almas já fica sabendo que houve uma mudança, é um testemunho público, é um testemunho que liga não somente a terra, mas também liga até o céu, a questão, o ato batismal. Isso mostra no físico o que já ocorreu no interior, porque o ministro, ele não batiza a alma. Ali o oficiante do batismo nas águas, ele não batiza a alma, ele não batiza o espírito, ele batiza o corpo. Ele batiza o corpo, porque aquela alma, na verdade, ela já está salva. Ela já foi, pelo Espírito Santo, já imergiu ela em Cristo Jesus, no sangue de Cristo. Então ela já foi purificada dos seus pecados pelo sangue de Cristo. Porque quando a pessoa ouve o Evangelho, ela ouve o Evangelho, então o que acontece? O Espírito Santo convence ela do pecado, convence da justiça, convence do juízo, e ela se sente assim: eu preciso de um Salvador. Então ela aceita pela fé o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Neste momento, a pessoa, ela já tem aquela convicção, ela levantou a mão, ou dobrou o joelho, ou foi à frente, alguém orou por ela, e ali ela já foi aceita no corpo de Cristo. Então, ela já é salva em Cristo Jesus. Agora, esse que eu sempre uso a seguinte expressão, é o chamado batismo de sangue, batismo de alma, que a pessoa foi batizada em Cristo Jesus. O sangue de Cristo purificou de todo o pecado, purificou ali de todas as suas mazelas passadas, e a partir dali ela é uma nova criatura. Aí ela vai passar os dias, ela vai ser doutrinada, ela vai ser orientada à questão dos costumes, à questão da doutrina, e depois ela vai então dar o seu testemunho público, passando pelo batismo em águas. Há denominações que nem passam pelo discipulado. A igreja primitiva, no princípio, ela também não passava. A pessoa cria e já batizava na mesma hora, já era batizado nas águas. Então, era o testemunho público de uma nova vida, de uma nova criatura. E agora nós que somos pentecostais cremos que o Senhor Jesus Cristo, ele nos batiza com o Espírito Santo. Aí o que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder, é um revestimento da graça, um revestimento da unção, um revestimento maior, onde o Senhor começa então, a partir do revestimento, o Senhor começa então a dar dons espirituais. Nós encontramos lá em Coríntios, ali 9 dons espirituais. Nós encontramos outras séries de dons ali em Romanos. Então nós temos ali vários dons espirituais que o Senhor
concede à sua igreja. E depois aqui também nós estudaremos nas lições futuras os chamados dons ministeriais aqui nessa epístola nas próximas lições. Então isso é o que o Senhor faz quando o homem muda, quando o homem renasce para uma nova vida. E por fim nós encontramos a respeito das obras. Aqui há um questionamento, há muitos judeus messiânicos, com todo respeito, eles creem em Cristo Jesus, na salvação, mas eles adotam que a necessidade da observância da lei mosaica. Isso aqui já foi debatido lá no primeiro concílio de Jerusalém. Depois nós vimos ali que não era para impor aos gentios o mesmo ritual judaico. O que eu quero dizer é que se a pessoa ele tem a sua ascendência do povo judeu, ele tem uma formação, mas isso ele não pode condicionar todos a esta observância. Então, não quero entrar aqui nesse detalhe, porque o tempo não permite. E a salvação, ela não está condicionada às obras, porque a salvação, ela vem da libertação dos nossos pecados. A algema do pecado, a coleira do pecado é quebrada, ela é destruída. E as obras da pessoa que não é salva, ela está relatada ali, como já fizemos menção, no capítulo 5 de Gálatas, do versículo 19 até o 21. Então, ali já está fechado as obras da carne. As pessoas que não têm Cristo, eles seguem naturalmente estas obras. Agora, a pessoa, quando ela já está em Cristo, uma nova criatura, na mesma carta aos Gálatas, no capítulo 5, nós encontramos ali a questão dos frutos. E o que diz ali a questão dos frutos? Está no versículo 22, na sequência do capítulo 5 de Gálatas, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui mostra que as obras, as boas obras do versículo 10, que fecha aqui esse texto, de Efésios 2 e 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Isso mostra que as más obras era fruto de uma vida sem Deus. A vida com Deus, mudada, transformada pelo Espírito Santo, então nós temos agora as boas obras. Estas boas obras Deus preparou para que andássemos nela. E quais são essas boas obras? Como nós vamos identificar? As boas obras são identificadas como fruto. O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz: pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, não são os dons espirituais que salvará, que é garantia, que é demonstrativo que a pessoa é salva. Porque muitos com dons, o Senhor Jesus dirá naquele dia, eles chegarão para o Senhor e falarão: Senhor, nós pregamos em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome, nós operamos sinais, fizemos prodígios em teu nome. O Senhor Jesus responderá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Eu não conheço. Então os dons não é sinônimo de salvação. O que identifica o salvo são as boas obras, que são qualificadas e apontadas como fruto.
Então os frutos do Espírito é que testifica a nossa salvação, é o que testifica um novo nascimento, é o que testifica que nós estamos ligados com o céu e que o céu está refletido em nossas vidas através das nossas atitudes, da maneira como andamos, como agimos, como nos comportamos, a maneira como nós lidamos com o mundo, com a circunstância, com as coisas que vêm ao nosso encontro, que nos embate dia após dia. É aí que nós vamos demonstrar que somos nascidos de novo, que nós somos filhos de Deus, que nós somos verdadeiramente a sua igreja e testificamos que Ele vive em nós. Cristo em vós, esperança da glória. Isso testifica também que o mundo foi crucificado para nós e que já não é nós mais que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Que Deus vos abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.